desde da concepção ali, da gestação, a gente já vai tendo uma ideia de como que vai ser, como que pode ser os nossos filhos. E aí quando nasce, a gente acredita que conhece eles, mas será que a gente conhece mesmo os nossos filhos? Será? E por que será que em determinados momentos, fases da vida dos nossos filhos, a gente tem a impressão que não conhece eles, que eles não são os mesmos? Será por quê? Então, para isso, existem N fatores que influenciam nesse desenvolvimento. Então, por isso que muitas vezes a gente olha para os nossos filhos e fala assim, poxa, ele não é mais aquela criança de antes, ele não age mais como agia antes. Então, a gente tem muito disso. Então, vários são os fatores que levam os nossos filhos a terem comportamentos que às vezes a gente desconhece. Esses fatores podem ser o quê, gente? A maneira como a gente educa, as pessoas que eles convivem, os professores, os colegas da escola, né? Os momentos em que a gente esteve ausente e que não esteve com eles, que muitas vezes a gente perdeu esse desenvolvimento deles e quando a gente vai ver, a gente começa a olhar e falar assim, poxa, é estranho esse comportamento do meu filho, parece que não é a mesma coisa de antes. E realmente não é a mesma coisa, porque tudo é movimento, então as coisas mudam. Então, eles são influenciados pelas pessoas que cuidam, pelas pessoas que convivem, pela escola. Então, aquelas crianças, por exemplo, que passam a maior parte do dia na escola e os pais pouco veem elas realmente vão ser estranhas para esses pais. Determinados comportamentos eles vão orientar, não, eles vão ver como algo estranho, porque vai ser estranho para eles, porque eles não tiveram essa oportunidade de acompanhar de perto, no dia a dia, esse desenvolvimento. E o que acontece é que as escolas conseguem fazer esse acompanhamento diário. A gente vê nas escolas, quando a criança começa a engatinhar, quando a criança começa a dar os primeiros passinhos, quando a criança começa a falar. Tem pais, mães, que a gente vai falar, nossa, fulaninho já tá dando os primeiros passos, você já viu? Aí o pai ou a mãe fala assim, não, eu ainda não observei isso. Mas é porque o tempo de convivência ele é pouco, então por isso que a gente tem essa sensação de não conhecer os nossos filhos. Quando que na ideia, na nossa cabeça a gente fala, não, conheço sim, conheço muito bem meu filho. Mas essas pequenas coisas nos mostram que muitas vezes a gente não conhece os nossos filhos. Então quando a gente acompanha de perto o desenvolvimento deles, é mais fácil a gente conhecer os nossos filhos. Do contrário, é mais difícil. Então, toda mãe já tem uma ideia de como que os filhos já são, né? Um é diferente do outro, para quem tem mais de um filho, a gente percebe que um filho não é igual ao outro. Ele pode fazer coisas similares, parecidas, mas eles não são iguais, gente, não são. A gente percebe que um é mais comunicativo que o outro, que um gosta de fazer uma coisa, o outro gosta de fazer outra. Quando tá triste, quando tá com raiva, a gente começa a perceber isso, quando a gente convive bem com eles. A gente percebe também quando eles querem falar alguma coisa. Chega perto da gente assim, caladinho. Aí a gente começa a pensar, eu acho que ele quer falar alguma coisa, ou ela quer falar alguma coisa. Então a gente começa a perceber isso. Isso é conhecer os nossos filhos. Mas e aí? E quando, gente, uma mãe não sabe disso? E quando uma mãe não sabe quando o filho quer conversar com ela, a filha quer trocar uma ideia com ela? Quando isso acontece, gente? Quando a gente não conhece os nossos filhos? Quando a gente não reconhece isso neles? Quando a gente às vezes pensa assim, ele tá triste, sendo que na realidade ele tá com raiva. Ou então a gente pensa assim,
Ah, ela tá alegre, quando na realidade ela tá normal, é o normal dela. Então acontece que nesse mundo corrido que a gente vive, muitas mães não conhecem seus filhos. E aí o que acontece? Ela não sabe dessas minúcias que acontecem, que desenvolvem, que são os nossos filhos. E aí o que a gente precisa fazer então? Né? A mãe, para conhecer os seus filhos, ela precisa se tornar uma mãe. Tem a intenção de realmente conhecer seus filhos, tá? É uma mãe que precisa desenvolver a inteligência emocional, e vocês vão entender por que a gente precisa desenvolver a inteligência emocional. A gente precisa desenvolver a inteligência emocional para tudo na nossa vida, para ter equilíbrio, para tudo. Quando você desenvolve a inteligência emocional, mãe, você conhece a si e aos seus filhos e às outras pessoas também, consequentemente. Aí você deve estar pensando assim, ah, tá, mas como assim? Né? Conhecendo e administrando os seus sentimentos, que é a inteligência emocional. Vou explicar melhor isso. Compreendendo também o sentimento dos outros. Assim você desenvolve inteligência emocional.